Maio é o mês de combate à exploração e também ao abuso sexual contra crianças e adolescentes. Por isso, foi criado o Maio Laranja. O mês foi escolhido porque no dia 18 de maio de 1973, lá em Vitória, no Espírito Santo, ocorreu um crime bárbaro contra uma criança. A pequena Araceli, de apenas 8 anos de idade, ela foi brutalmente assassinada. Ela foi sequestrada, foi drogada, violentada sexualmente e, como eu disse, assassinada. E o pior, em 1991, os réus que foram identificados, os réus desse crime, eles foram julgados e absolvidos, ou seja, o crime ficou impune. Por isso, devido à Lei 9.970 do ano 2000/2000, essa lei instituiu o dia 18 de maio como o dia de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes em todo o Brasil. Estamos falando de Brasil, também não podemos deixar de falar do contexto local aqui em Arapiraca. Por isso, trazemos aqui para o estúdio do Portal 7 Segundos a secretária municipal de Desenvolvimento Social, Fabrícia Galindo. Seja bem-vinda. Fabrícia vai nos falar sobre dados, estatísticas também em nível local sobre a violência, o abuso contra crianças e adolescentes. Seja bem-vinda, Fabrícia. Os dados são, digamos assim, mais a menos em relação à nossa realidade aqui, ou não? Obrigada pela oportunidade, né, de falar de um tema tão importante. Um espaço como esse é um espaço de educação, é um espaço de socialização de informações para que a gente possa mostrar à população o quanto é importante o engajamento da sociedade com o poder público no combate a esse tipo de violência que você acabou de citar. Então, assim, Arapiraca não fica diferente do contexto nacional em relação a esse tipo de violação de direito, porque assim, a causa não se sabe, mas é cultural. O Brasil é um país que o índice de violência contra criança e adolescente, contra a mulher, ele é muito grande. Ainda, né? Ainda. E assim, apesar da gente ter avançado na questão constitucional, a própria Constituição Federal de 88, no artigo 227, ela traz que é dever da sociedade, do Estado e da família zelar pela garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes, protegendo essas crianças e adolescentes de qualquer tipo de negligência, de violação de direito. E em 1990, a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, que vem reafirmar esse compromisso, esse direito que a criança tem, ela é um sujeito de direito, e o Estatuto da Criança e do Adolescente vem para intensificar e criar mecanismos que possam controlar, no caso, e fiscalizar a execução desses direitos no Brasil. Ou seja, desculpa interromper, existe todo um aparato legal, né, de proteção a essa faixa etária, né, criança e adolescente, mas, infelizmente, como você falou, o próprio estatuto, ele prega que a família também deve dar essa proteção e, ao mesmo tempo, no seio familiar também ocorre esse tipo de violência. Isso, a gente não consegue, assim, só poder público, atuar nessa causa se a sociedade e a família também não se engajar nessa luta, porque é uma luta de todos. E, assim, como você falou em indicadores, a nível nacional, o portal de ouvidoria de direitos humanos, o conhecido Disque 100, fez um recorte, e desse recorte mostra que 72%, isso a nível nacional, dos casos de violação de direito contra a criança e adolescente são praticados dentro do contexto familiar. Então, é alguém do convívio, é alguém próximo àquela vítima que cometeu esse tipo de violação de direito. E um outro dado também que é chocante é que 69% dos casos são recorrentes. Então, a criança que está inserida nesse contexto de vulnerabilidade, ela está suscetível a sofrer mais de uma vez esse tipo de violação de direitos. Então, por isso que é tão importante que todo o poder público e a sociedade unam esses esforços no sentido de promover os direitos das crianças e dos adolescentes no nosso território. Aqui eu trouxe dados do nosso município, como você havia perguntado, e em 2015 foram registrados, em 2020 foram registrados 15 casos aqui no município de Arapiraca. Em 2021, 37 casos em acompanhamento, né, pela equipe, e só agora, no primeiro quadrimestre de 2022, já tem 5 casos em acompanhamento pela equipe do CREAS, junto com os conselhos tutelares. O CREAS é uma equipe multiprofissional que atua nessa proteção dos direitos das crianças e dos adolescentes quando esse direito é violado. E nós temos também 2 conselhos tutelares no município de Arapiraca, que a gente chama o CT1 e o CT2, para que eles possam acompanhar e promover o acesso aos direitos das crianças no nosso território municipal. E um outro órgão extremamente importante é o CMDCA, que é o Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes, que é um órgão que ele faz o controle social das políticas públicas voltadas para a criança e para o adolescente,
E um outro parceiro muito forte é o Ministério Público, o Poder Judiciário, que junto com o município e esses órgãos que eu falei, eles atuam nessa fiscalização e na efetivação dos direitos. Ou seja, existe uma rede de proteção aí que eu ia perguntar, justamente você já citou como é que ela funciona aqui em Anapiraca, como ela está formada, né? Agora, em relação aos dados que você apresentou, os dados recentes agora, desse período de pandemia, né? Percebe-se que em 2021 os casos aumentaram, quer dizer, tem uma relação direta aí com esse período das pessoas estarem mais em casa, de repente? Isso, a gente vem observando, tanto a nível do município como a nível nacional, os indicadores para que a gente possa compreender esse contexto de forma mais geral. Então, nesse diagnóstico social que é realizado, percebe-se que nos anos em que a criança ficou, nos anos pandêmicos, em que a criança ficou mais tempo dentro do seu ambiente familiar e mais distante do equipamento escola, por exemplo, então as crianças ficaram mais suscetíveis a esse tipo de violação de direitos e até mais difícil de identificar, porque muitas vezes elas acabam, a identificação da violação de direito ocorre na escola, um professor, algum adulto que observa, a criança sente-se protegida e denuncia e fala que está sofrendo esse tipo de violação de direito ao professor, alguém mais próximo, e quando ela ficou fora desse contexto, dentro do espaço familiar, aí com certeza os números cresceram significativamente. Agora, assim, o município está desenvolvendo, agora no mês de maio, que assim, é o Maio Laranja. Não sei se eu falei no início, se não falei, vou falar agora. Nós estamos no Maio Laranja, justamente para, digamos que, chamar a atenção, conscientizar, né, as pessoas em relação a esse tema que é tão importante, né? Então, quais são as ações que estão sendo desenvolvidas durante esse mês, Fabrícia, por favor? Pronto. Para intensificar, a Secretaria de Desenvolvimento Social, ela se uniu com a Secretaria de Educação, a secretária Ivana e a equipe dela também, construíram uma programação. E essa programação na íntegra, quem quiser até ter acesso no site da Prefeitura, a gente tem uma reportagem que, quando você clica lá, você vai ter acesso às duas programações. Mas, assim, de forma geral, a gente está trabalhando nas creches, nas escolas, em todo o território, através do nosso CREAS. Informação, né? Isso, e o que é que a gente quer sensibilizar? Mostrar à criança e ao adolescente que ela é esse sujeito de direito, ela identificar quando a violação ocorreu com ela, de uma linguagem mais lúdica, que ela possa compreender, e também quais são os mecanismos que ela tem, no caso diz que 100, e também o Conselho Tutelar, o professor, a equipe do CREAS, para que eles possam ter essa referência, caso identifique algum tipo de violação de direito, a rede se articular para poder garantir o acesso dessas crianças aos seus direitos. Então, digamos que essa peregrinação, essa visita vai ocorrer durante todo esse mês em escolas, enfim, creches do município. Isso, e assim, ela ocorre durante o ano inteiro, só que é intensificada no mês de maio, porque recebe esse enlace, né, enlace laranja, e assim, a gente precisa intensificar, mas ela ocorre a exemplo. Nós temos 9 CRAS e no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, no Programa Criança Feliz, no contexto escolar, isso é uma temática que deve ser trabalhada durante todo o ano, mas é intensificada agora, como você falou, devido a essa campanha, né? A nível nacional a gente intensifica, mas durante o ano todo é uma temática que a gente trabalha nos serviços. Eu tenho também alguns dados aqui que eu andei pesquisando, você deve conhecer o portal maiolaranja.org.br, diz o seguinte, que a cada uma hora, gente, 3 crianças são abusadas no Brasil e cerca de 51% das vítimas têm entre 1 e 5 anos de idade. Tem mais. O portal diz o seguinte também, de que 500 mil crianças e adolescentes são exploradas ou explorados sexualmente no Brasil e, segundo os dados apurados pela instituição, o maiolaranja.org.br, apenas 7,5% dos casos chegam a ser denunciados às autoridades, o que sugere que os números são bem maiores, ou seja, tem a questão do medo, muitas vezes por algum outro motivo, talvez vergonha ou exposição, mas é importante que se denuncie, né? E o Disque 100 é um dos canais, não é isso? É verdade, nós temos o Disque 100 e eu vou aproveitar também e divulgar outros canais que o Conselho Tutelar 1, o Conselho Tutelar 2... São 2 conselhos aqui. São 2 conselhos. Como Arapiraca é um município grande, né, tem 234 mil habitantes, aí os 2 conselhos, cada um atua numa área de Arapiraca. E nós temos também o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado da Política de Assistência Social, e lá tem uma equipe multiprofissional também capacitada para acolher esse tipo de demanda. Eu vou passar aqui os endereços, tá? Por favor. O CREAS, ele funciona na rua Minervina Francisca, número 1, no bairro Santa Esmeralda. O Conselho Tutelar da região 1 é na rua Graciliano Ramos, número 673, no Baixão. E o Conselho Tutelar 2, na rua Francisco Chagas, número 185, no Alto do Cruzeiro. E lá, além dos conselheiros, existe a equipe multiprofissional no CREAS, que está capacitada para acolher e atender esses casos de violação de direito no município. Então, se a pessoa, alguma pessoa, se dá um vizinho, enfim, perceber algum tipo de ação nesse sentido, denuncie, não é isso?
nos ajude, denuncie, a gente tem que proteger as crianças, os adolescentes, e assim, não é só a família, é a sociedade e o Estado que tem que se unir nessa causa, porque, como você falou, os números são crescentes e a gente precisa realmente protegê-las desse tipo de mal. E é um trauma terrível também, né, para a formação dessas crianças. Para a vida inteira, né? Porque uma pessoa que que durante a sua infância ou a sua adolescência sofreu esse tipo de trauma, realmente vai carregar essas marcas, apesar de todo o tratamento que pode ser realizado, psicológico, mas são traumas que são carregados para a vida toda. Ok, conversamos então com a Fabrícia Galindo, dando ênfase aqui às ações do município de Arapiraca em relação ao Maio Laranja, o mês, né, que se combate de uma forma mais intensa o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes.